Disse que ninguém domava a carga. Mas uma mulher na BR-116 mostrou como se faz. Eu estava na liga, firme na boleia do meu Scania 113 bicudo azul, quando ouvi no PX uma história que parecia lorota de beira de estrada. Mas não era não. Era coisa séria, daquelas que faz até bruto respirar fundo. Diziam que ninguém dava conta daquela carga. Bucha das grandes. Só que eu vi com meus próprios olhos. Uma mulher na BR-116 mostrar como é que se faz de verdade. Cê tá doido, parceiro? Tem coisa que só quem vive no asfalto entende. E essa história aqui, essa vai fazer muita gente repensar o que é ter coragem de verdade. Eu tava na curva da Serra do Mutum, descendo de terceira, motor freando na raça, quando ouvi aquele estalo seco vindo lá de trás. O coração até congelou por um segundo. Joguei o olho no retrovisor e vi a lona da carga balançando mais do que devia. Ah, não! Logo agora? Murmurei, já jogando o bicudo pro acostamento. Encostei com cuidado, liguei o pisca e desci. O sol da manhã já estava firme, queimando a pele feito maçarico. E lá estava ela, uma cinta solta, a carga sambando. Era uma geladeira deitada, cheia de produtos perecíveis para descer para o sul. Se perde aquilo ali, o prejuízo era todo meu. Enquanto eu ajeitava a cinta, suando mais que tampa de marmita, o rádio PX chiou. Ô Rubão, quebrou aí ou tá só batendo lata mesmo? Veio a voz do Zeca, velho parceiro das antigas. Só uma buchinha leve, Zeca. Tô ajeitando a cinta aqui. Já volto pro tapetão. Subi de novo na boleia. Respirei fundo e dei partida. O Scania 113 rugiu como sempre. Pode chamar de muriçoca, de antigo, do que quiser. Mas esse aqui é nave, meu parceiro. É história em forma de motor. Na estrada, cada dia é igual, mas nenhum é o mesmo. A rotina engana. Você acorda com o sol rachando, café quente na térmica, põe o pé na embreagem e acredita que vai ser só mais um dia. Mas basta um estalo, uma freada, uma voz no rádio e tudo vira de cabeça para baixo. Nesse dia, depois do aperto com a cinta, parei num posto ali em Teófilo Otoni para abastecer e dar uma aliviada. Tinha um cheiro forte de diesel no ar. O tipo de cheiro que gruda na pele da gente e nunca mais sai. No pátio, caminhoneiro cochilando na rede amarrada entre os espelhos, outro limpando o para-brisa com pano molhado, e eu só queria 2 goles de café e 5 minutos de paz. Ô patrão, tá indo pra onde? Perguntou o frentista limpando a mão na calça. Vacaria, pegando carga de volta em Lages, se tudo correr certo. Respondi, tentando esticar as costas. Ele assoviou. Carga boa? Carga buchuda, parceiro. Bucha das brabas. Mas fazer o quê? Caminhão parado não paga conta. Voltei para a estrada com o tanque cheio e o pensamento vazio. Era eu, o ronco do motor e o barulho do asfalto comendo pneu. Nesse mundo aqui não tem plateia. Quem vê de fora acha bonito. Mas só quem tá na boleia sabe o que é engolir poeira e matar a saudade na beira do PX. Tinha dia que a solidão pesava mais que a carga no baú. A saudade da minha menina, da minha mãe lá em Salinas, das conversas de calçada com os parceiros de infância. Mas aí o Scania gritava no ouvido e eu lembrava porque estava ali. O tapetão me escolheu e eu escolhi ele também. Na descida de Manhuaçu, fui ultrapassado por um Scania P360 vermelho, alinhado, rodando liso. No vidro, vi o vulto de uma mulher dirigindo, sozinha. Boleia limpa, retrovisor ajustado com firmeza. E ela, sem medo. Aquilo me chamou a atenção. Mulher sozinha na estrada é cena rara e quase sempre perigosa. Ela puxou no PX. Bicudo azul, escuta? Fala, vermelhinha. Tô no alcance. Fica esperto com a curva do quilômetro 312. Tem radar e buraco junto. Já vi nego voar ali. Valeu, guerreira. Tá na liga, hein? Sempre. Boa viagem, irmão. Desliguei com a voz dela ecoando na cabeça. Não era só o aviso. Tinha algo ali. Intuição de caminhoneiro não falha. Aquela mulher ainda ia cruzar meu destino de um jeito que nem eu imaginava. Essa história é de um dos nossos seguidores. Rapaziada,
Se essa história tá batendo firme aí no coração de vocês, mete o dedo no like, se inscreve no canal e não esquece de engatar o sininho, porque aqui a viagem não para nunca. E nos comentários fala pra mim de qual pedaço do tapetão vocês estão assistindo e como tá o clima aí. Bora rodar juntos, porque essa família de brutos só cresce, cê tá doido. Cheguei em Jequié no final da tarde, com o sol batendo de frente, daqueles que parece que vai derreter o painel. A cidade fervia, gente indo e vindo, trânsito embolado e calor subindo pelo assoalho do bicudo. Encostei no pátio da transportadora Rodoviária do Sertão, uma daquelas empresas que paga certo, mas só pega carga que ninguém quer. Já conhecia o esquema. Assim que desliguei o motor, o silêncio fez meu ouvido zunir. Desci, bati a porta com força, um hábito, e fui direto para a sala do despachante. O ar-condicionado gelando o suor nas costas quase me fez cochilar em pé. E aí, Rubão? Tá no gás ou veio só prosear? Perguntou o Nivaldo, despachante magro, bigode fino, com cara de quem sabe de mais coisa do que devia. Vim saber se tem filé para hoje ou se estamos só com bucha. Respondi, passando a mão na testa. Ele me olhou com aquele sorriso de canto de boca e puxou uma ficha de papel amarelado que parecia ter sido passada por 20 mãos suadas. Tem um serviço aqui que ninguém tá querendo. Carga sensível, frágil, trajeto longo e com horário para ontem. Vai até o sul. Qual trecho? Lages, Santa Catarina. Mas tem que passar por Vitória da Conquista, BH, SP, entrega fracionada. E o prazo é curto, quase impossível. Arqueei a sobrancelha. E tão pagando quanto? Pagando bem, Rubão. Mas a carga tem fama. Ninguém quer encostar nela. Já teve caminhão parado por fiscalização, carga extraviada, um sumiu com tudo, bicho pegado. Fiquei calado por uns segundos, olhando para a ficha. Aquilo tinha cheiro de enrosco, mas também tinha um brilho diferente. Sabe quando a estrada te chama? Não com grito, mas com um sussurro meio teimoso. Sentia aquilo. Que carga é? Equipamento médico. Parte vai para hospitais públicos, outra parte para clínicas particulares. Coisa cara e com rastreamento em tempo real. Suspirei fundo. Era bucha das grandes, mas eu estava precisando do dinheiro. Já fazia uns dias que só pegava serviço batendo lata, voltando vazio ou levando carga leve. E meu Scania 113, por mais guerreiro que fosse, não vivia de vento. O beberrão já estava com o tanque na reserva e a manutenção batendo na porta. Beleza, Nivaldo, carrega amanhã cedo, às 6, na central de logística ali perto do anel viário. Chega cedo que o embarque é demorado. Assinei os papéis e saí com a cabeça fervendo mais que o asfalto. Ainda pensei em recusar, mas no fundo alguma coisa me empurrava para frente. Tinha algo naquela carga. Algo que eu ainda não sabia explicar. Voltei para o caminhão, encostei no banco, respirei fundo e fechei os olhos. Na minha mente, o som do PX ecoava. Lembrei da voz daquela mulher do Scania vermelho, da dica na curva, do jeito calmo e firme de falar. Era como se o destino estivesse plantando pistas no caminho. No outro dia, antes do sol nascer, eu já estava lá. A fila para carregar dava a volta no galpão e os caras estavam nervosos, reclamando do atraso, da burocracia, do peso da carga. Eu fiquei na minha. Aprendi com os anos que quem fala demais na estrada freia pouco. Quando chegou minha vez, encostei o bicudo com carinho, como quem deita um cavalo velho para ferrar. Os caras da logística vieram e logo percebi o clima tenso. É o Rubens, né? Perguntou um, olhando para o clipboard. O próprio. Seguinte, a carga vai em baús trancados, lacrados e com rastreador ativo. Tem que seguir o trajeto exato. Qualquer desvio, o sistema acusa. E tem agente nosso monitorando. Você tá achando que eu sou o quê? Entregador de pizza? Ele não riu, nem eu. Não se ofenda, parceiro. Só protocolo. Essa carga já deu problema demais. É só seguir a linha. Sem curva errada, sem parada fora de posto cadastrado. Respirei fundo, conferi a amarração e deixei que carregassem. Quando tudo estava pronto,
Subi de novo no bicho. Dei partida. O ronco do motor preencheu o pátio como um aviso. Bora, que agora é contigo. Na saída, cruzei com o mesmo Scania P360 vermelho. Era ela de novo, encostada na sombra, tomando café na garrafinha de inox. A gente trocou um olhar rápido, sinal de respeito, de quem entende o peso que carrega. Ela puxou no PX de novo. Bicudo azul, hoje o trecho vai testar teu coração. E você, vai no mesmo rumo? Talvez, ou talvez eu só esteja te observando para ver se você aguenta a pressão. Sorri, mesmo sem querer. Aquilo não era só carga, era jogo de gente grande. E eu tinha acabado de aceitar o convite. Tava tudo carregado, lacrado, pronto. O sol nem tinha saído direito, mas meu coração já estava acelerado como se fosse meio-dia. Virei a chave do Scania 113 e o motor respondeu com aquele ronco grosso, forte, que só quem anda num muriçoca valente desses entende. Dei 2 toques no PX para testar. Testando, na escuta alguém? Silêncio. Sol chiado. A rodovia ainda dormia. Engatei a primeira, soltei a embreagem devagar e fui deixando Jequié para trás, com a mente pesada e a estrada pela frente. Tinha um trecho longo até Vitória da Conquista e o calor já começava a subir mesmo com o dia recém-nascido. O asfalto parecia uma frigideira. Depois de uns 40 quilômetros rodando quase sozinho, o PX voltou a chiar. Era como ouvir uma voz velha, dessas que a gente não sabe se é lembrança ou realidade. Fala comigo, bicudo azul. Você tá na BR ou só passeando no mundo da lua? Era o seu China, um cara que eu não ouvia fazia mais de 1 ano. Rodava num toco da roça, um trucado 112 que vivia mais na oficina que na pista. Tô na liga, China. Você ainda respirando diesel por aí? Mais que nunca. Tô descendo com um palito doce direto para Maceió. E você? Peguei uma geladeira deitada, carga arisca, indo pro sul. E... cuidado com essa BR, viu? Passaram a faca no mato, mas esqueceram de tirar os buracos. Dei risada, mas a verdade é que ele tinha razão. Com menos de meia hora depois da conversa, já vinha a primeira pancada seca no eixo. Pneu caiu num buraco fundo, daqueles que não avisa. Segurei no braço, mantive firme. Cê tá doido? Que tapa foi esse, bicudo? Chiou o PX de novo, agora uma voz mais nova, animada. Era o Juninho do chapéu. Guri que cresceu ouvindo o pai na estrada e agora fazia frete por conta própria, num truck morto todo adesivado. Buraco filho da mãe, parceiro. Se não tomar cuidado aqui, o caminhão vira rabecão. Avisa no PX, Rubão. Tem muito bicho novo achando que estrada é videogame. Avisei. Fui avisando, trecho por trecho, PX virando companhia, consolo até diversão. E entre uma troca de ideia e outra, a tensão da carga ia ficando ali, presa no vento que batia na janela. Mas a paz durou pouco. Na altura do quilômetro 184, parei num posto conhecido para dar um descanso para o motor e esticar as pernas. Era o posto Bandeirante, ponto antigo, cheio de caminhoneiro raiz. Quando parei o bicho, fui direto conferir os lacres. Tudo certo. Mas algo me incomodava, aquela sensação esquisita que não dá para explicar. Lá dentro, pedi um café e sentei perto do balcão. 2 caras na mesa ao lado falavam baixo, mas num tom que chamou minha atenção. Um deles, com boné baixo e jaqueta pesada demais para o calor que fazia, soltou. Diz que essa carga médica aí vale mais que ouro. E tá vindo de Jequié hoje. Me ajeitei na cadeira, puxei o copo devagar. Eles não me notaram. Se o cara parar fora do trajeto, os caras travam tudo. Tem rastreador até no parafuso. Mas e se alguém der um jeito de seguir e pegar na curva? Já estão falando de emboscar perto de Itambé. Só precisa saber o caminhão certo. Senti o suor descer pelas costas. Era minha carga. Tava na boca da galera errada. E o pior, eles não sabiam que eu estava ali, ouvindo. Terminei o café, levantei devagar e voltei para o caminhão sem olhar para trás. Liguei o PX na hora, como quem procura ar. China, Juninho. Escuta,
Tô desconfiado de olho grande na minha carga. 2 cabra no posto falando demais. Vou sair fora agora. Tá maluco, Rubão? Quer que a gente cerque por trás? Não. Por enquanto é só aviso. Mas vou manter o olho vivo no retrovisor. Subi no bruto e engatei de novo. O motor respondeu nervoso, como se soubesse que agora não era só estrada. Era sobrevivência. Passei a primeira marcha com raiva. Aquelas conversas tinham mudado tudo. Não era mais só uma entrega. Agora era uma corrida contra gente que vive nas brechas da lei. Gente que sabe seguir, atacar e sumir. A estrada seguiu. O sol subia cada vez mais, o ar secava, e os carros passavam por mim como se fosse mais um. Mas eu sabia, aquilo ali estava longe de ser um frete comum. E o PX, que antes era só conversa de amigo, agora era meu escudo, meu aviso, minha única companhia segura. E lá no fundo, uma pergunta martelando sem parar. Quem é essa mulher do Scania vermelho? E o que ela sabe que eu ainda não sei? Algo me dizia que ela estava muito mais envolvida nessa história do que parecia. E a estrada ainda nem começou a mostrar seus piores buracos. Entrei em Governador Valadares, já com a garganta seca e o corpo pedindo arrego. O calor ali parecia outro, mais pesado, grudando na pele. O céu estava limpo, sem nem sinal de nuvem, e o asfalto fervia debaixo dos pneus do bicudo. Encostei no posto Vale do Rio Doce, um dos últimos bons, antes de subir para o trecho mais puxado até BH. Era o tipo de lugar que a gente para não só para abastecer o caminhão, mas para abastecer a alma. Chuveiro quente, comida feita na hora, café passado no pano e, principalmente, olho vivo nas caras novas. Assim que estacionei o Scania, já fui direto para os lacres. Tudo certo, mas a sensação de estar sendo observado ainda me rondava. Dei mais uma volta no caminhão, só para garantir. Quando olhei para o lado, vi ela, encostada num Scania P360 vermelho, limpando o para-brisa com calma, como quem já viu de tudo e não tem mais pressa para nada. Tinha um lenço amarrado na cabeça, óculos escuros e um jeito de ficar em silêncio que gritava mais do que muito PX ligado. Ela percebeu meu olhar e, com um gesto curto, quase imperceptível, fez um aceno com a cabeça. Não era convite nem simpatia gratuita, era respeito. Deixei pra lá e entrei no restaurante. Peguei um prato feito e fui pro canto. Não demorou muito e ela entrou também. Caminhou direto até a mesa do fundo, sozinha, pegou um café e ficou ali, como quem observa o mundo em silêncio. Foi o garçom que trouxe o nome. Aquela ali é a Dona Cida, rodada. Conhece esse país mais que muito político. É mesmo? Perguntei fingindo desinteresse. Dizem que ela já rodou de cara chata, toco, truck, até de barriga de aço, parceiro. Hoje anda nesse P360 zerado. Nunca vi encostar com problema. Assenti. Já tinha ouvido o nome Dona Cida pipocar em grupos de PX e rodas de oficina, sempre com o mesmo tom, respeito e também um pouco de medo. Mulher sozinha na boleia, enfrentando o que a gente enfrenta, tem que ser casca grossa. Na saída do restaurante nos cruzamos de novo, dessa vez perto da bomba de diesel. Ela estava abastecendo. O frentista puxava papo, mas ela não se abria. Foi aí que ela quebrou o silêncio. Bicudo azul, né? Parei, virei para ela. Isso, Rubens Castilho, na estrada desde que me entendo por gente. Ela fez que sim com a cabeça. Te vi ontem na curva do 312. Segurou bem a direção ali. Aquela curva já levou muita gente. Só ando na liga. Respondi, tentando esconder o espanto por ela lembrar de mim. Vai até onde? Lages. Entregando umas geladeiras deitada. Eu também, só que com equipamento para clínica. Entrega fracionada. Rota igualzinha à sua. Então você sabe da fama dessa carga? Sei. E por isso mesmo ando com o freio na mente e o olho no retrovisor. Ficamos em silêncio por um segundo. Ela pegou o recibo do frentista, ajeitou o lenço e me olhou de novo. Que tal irmos em comboio? Até BH, pelo menos. 2 caminhões chamam menos atenção que um só carregado.
Por mim, fechado. 2 pares de olho valem mais que rastreador. Subimos cada um no seu caminhão. Quando ela ligou o motor do P360, foi como ouvir um trovão afinado. Caminhão limpo, bem cuidado, andando macio. Um filé. Saímos juntos, rodando lado a lado por alguns minutos. O rádio PX voltou a ser companhia. Dona Cida, tá na escuta? Sempre, Rubão. Sempre. E foi assim que começou o respeito. Sem muito papo, sem promessas. Só 2 caminhoneiros dividindo o asfalto, o calor, o peso da carga e talvez algo mais. Uma parceria silenciosa, do tipo que a estrada reconhece. Mas, no fundo, alguma coisa me dizia. Essa mulher sabia mais do que dizia. Ela não estava ali por acaso. E talvez, nessa história toda, eu fosse só uma peça num jogo muito maior. O dia amanheceu grosso, carregado. Não era chuva, nem era tempo fechado. Era o ar mesmo, pesado, daqueles que anunciam problema antes do primeiro buraco. Mas lá estávamos nós. Eu no meu Scania 113 azul, ela no P360 vermelho, rasgando a BR-116 como 2 fantasmas em linha reta. A gente rodava de boa, velocidade controlada, distância certa entre um caminhão e outro. O rádio PX ficava sempre ligado, mas o silêncio entre um toque e outro dizia mais que qualquer frase. Na altura de Caratinga, paramos num posto para abastecer e tomar um café. Era um lugar simples, mas com cheiro de pão de queijo fresco e feijão com alho fritando na panela. A Cida tirou o boné, ajeitou o lenço e sentou de frente para mim, no balcão. "A carga ainda está inteira?" Ela perguntou sem olhar direto. "Tá sim, mas meu instinto ainda está gritando. Desde aquele papo no posto, tô com a pulga atrás da orelha. Bom sinal, caminhoneiro que não escuta o instinto morre na primeira curva errada." Ela mexeu o café com calma, como quem já rodou tanto que aprendeu a medir o tempo com colherinha de alumínio. Fiquei ali, observando. A mulher era um mistério, quieta mas afiada. Não fazia questão de agradar, mas também não fechava a cara. Era só firme. "E você, Cida, vai até onde com essa carga?" Ela me encarou, pela primeira vez, direto nos olhos. "Até onde for seguro." Essa resposta ficou martelando na minha cabeça durante muitos quilômetros. Até onde for seguro. Não era o tipo de coisa que se diz por dizer. Tinha peso, tinha passado. Voltamos para a pista, agora com o sol queimando o volante e os carros pequenos colando na traseira, como se a gente estivesse voando. A cada freada mais forte, o ronco do meu bicudo misturava com o freio motor do caminhão dela. Era quase uma sinfonia suada de ferro, diesel e estrada. Na região de Realeza, o trânsito travou. Caminhão parado nos 2 sentidos. A gente desligou os motores e abriu as portas. Saímos do caminhão como 2 velhos amigos, mesmo sem falar muito. "Parece acidente lá na frente", disse um cara suado, com cara de chapa, andando de um lado para o outro. Cida puxou o PX. "Alguém confirma a situação no trecho entre o quilômetro 204 e o 210. Veio a resposta de um tal de Tatu da Serra, voz conhecida no trecho. "Carreta tombou carregada de milho. Tão tentando limpar, mas vai demorar." Suspirei. "Vamos ter que esperar." Comentei, coçando a nuca. Cida puxou uma cadeira de plástico do posto e sentou na sombra do caminhão dela. "Melhor assim. Tempo a gente aproveita para respirar. Tem estrada que ensina isso." Sentei do lado. E aí veio o inesperado. A mulher, que até então era só silêncio e comando, começou a falar. Meu marido também era caminhoneiro. Scania 112, vinho. Rodava comigo, até a gente sofrer um assalto em 2011, na Dutra. Levaram ele. Eu fiquei. Não falei nada. Só deixei o silêncio fazer o trabalho. Ela continuou. "Desde então, rodo sozinha. Não porque gosto, mas porque não consigo parar. Sinto que, se eu parar, ele morre de vez em mim." Fiquei ali, com o nó travado na garganta. Quis dizer que entendia, mas não falei. Porque tem dor que não se compara, só se respeita. E você, Rubão? Por que ainda está na pista? Porque é o único lugar que me deixa inteiro, longe de casa, das lembranças, da saudade que bate como soco.
A estrada me quebrou, mas também me segurou em pé. Ela balançou a cabeça, como quem entende mais do que diz. A estrada liberou depois de quase 2 horas. Voltamos para a cabine, cada um engatando marcha como quem engole choro seco. O céu começava a mudar de cor e o vento trazia cheiro de terra molhada, mesmo sem sinal de chuva. Seguimos até Manhuaçu, já com o cansaço dobrando o peso da direção. Cida puxou no PX antes da gente encostar num pátio. Amanhã a gente entra no trecho de risco. Fica ligado, Rubão. Eles não esquecem carga boa. Tô contigo, no que der e vier. Desligamos o PX. E naquela noite, dormindo num colchão velho dentro da cabine, eu entendi. Não era só comboio. Era confiança nascida da dor, da estrada, da vida empurrada na marra. A partir dali, não era mais eu e ela. Era nós dois contra o que viesse. E o que vinha não ia ser leve. A gente já estava cruzando o miolo de Minas quando comecei a notar umas coisas que não batiam. Eu estava rodando na liga, prestando atenção no trecho, no movimento, nos avisos do PX, mas meu olho voltava vez ou outra para o retrovisor. E toda vez que o caminhão da Cida aparecia lá, alguma coisa me dava coceira na nuca. O PT-160 vermelho dela seguia liso, sem errar marcha, firme na faixa da direita. Mas a forma como ela dirigia parecia sempre em alerta. Freava mais que o normal, não passava de 80, e cada parada que a gente fazia, ela descia direto para checar os lacres. Não olhava só por olhar, ela inspecionava como quem já teve coisa mexida. Num desses trechos, lá perto de João Monlevade, a gente parou num pátio pequeno para tomar um café e dar aquela olhada na parte de baixo do caminhão. Eu terminei primeiro e fiquei esperando perto do dela, observando. Foi quando vi. Tinha 2 rastreadores, um no baú e outro no chassi. E o pior, não eram iguais. Um parecia original da transportadora, o outro, sei lá. Tinha cara de ter sido colocado depois. Ela voltou e me pegou olhando. Curioso, Rubão. Só achei estranho 2 rastreadores. Tua carga tá com escolta digital agora? Ela travou por um segundo. Não ficou brava, nem desconversou. Só respirou fundo. Essa carga é diferente. Não posso falar muito. Só sei que tem gente grande envolvida. E se algo sair do trilho, quem paga o pato sou eu. E se aceitou mesmo assim, alguém tem que aceitar, né? Aquela resposta bateu mais forte do que eu esperava. Porque era isso mesmo. Às vezes, a gente aceita as buchas porque não tem escolha. Porque a vida empurra. Porque o boleto não espera. E você? Ela devolveu a pergunta. Por que pegou essa geladeira deitada, sabendo da fama? Porque eu não sei viver com o caminhão parado. Ela sorriu. Foi um sorriso curto, de canto de boca, mas honesto. Um sinal de que, mesmo com toda a desconfiança, ela sabia que a gente era do mesmo barro. Voltamos para a pista, mas dali para frente algo tinha mudado. O clima dentro do PX ficou mais seco, mais direto. Não era briga, nem tensão. Era aquela sensação de que alguma coisa estava vindo. E ninguém queria ser o primeiro a falar. Mais à frente, perto de Itabira, a gente foi parado pela PRF. Fiscalização de rotina, diziam. Mas o jeito como os caras olharam para o caminhão da Cida me deixou com a pulga atrás da orelha. Um deles falou com ela no reservado, longe de mim. Quando voltou, não quis comentar. Tudo certo? Perguntei. Por enquanto, respondeu seca. No PX, ficou tudo mudo por uns bons quilômetros. Só o barulho da estrada, do vento, do motor e do coração acelerado. No fim da tarde, paramos em Barão de Cocais para dormir. O pátio estava vazio, só uns caminhões encostados e o cheiro forte de diesel no ar. Enquanto eu fechava a cortina da cabine, vi ela lá fora, sentada no para-choque do caminhão dela, olhando para o nada, com a cabeça baixa. Fui até lá. Tá tudo certo mesmo, Cida? Ela levantou os olhos e dessa vez não teve escudo. Rubão, se eu te contar o que tem nessa carga, você vai querer descer agora e ir embora. Mas eu não posso te meter nisso.
Mas você já me meteu sem querer. Tamo no mesmo trecho, mesma rota. E se alguém tiver de olho em você, vai ver que eu tô do lado. Ela ficou quieta. A gente precisa conversar de verdade. Amanhã cedo, antes de rodar. Tá bom, amanhã. Voltei pro meu bicudo, mas o sono não veio. A cabeça rodava mais que os pneus no asfalto. Tinha coisa errada naquela história. Muito rastreamento, muita fiscalização seletiva, muito silêncio. E a Cida carregava mais do que equipamento médico. Carregava um segredo pesado, desses que afundam até caminhão trucado. E se eu não tomasse cuidado, ia acabar sendo o próximo a tombar no meio do caminho. Tava na metade do trecho entre Barão de Cocais e Contagem. Estrada meio solta, asfalto remendado e o trânsito misturado entre bitrem, carro pequeno e gente com pressa demais para a hora do dia. Eu estava focado na liga, pensando na conversa que teria com a Cida logo mais, quando o celular vibrou ali no painel, onde sempre deixo encaixado. Era o número da transportadora. O nome que piscava era Seu Maurílio, o próprio dono da carga. Atendi no viva voz, sem desviar o olho da estrada. Fala, Rubens, tudo tranquilo aí? Ele começou, com aquela voz grossa de cigarro e arrogância. Bom, tudo certo por enquanto. Seguimos dentro do previsto. Ótimo, ótimo. Soube que tá rodando em comboio com aquela motorista da carga da concorrente. Confere? Fechei a cara, mas me segurei. Tamo no mesmo trecho, mesma direção. Estrada é livre. Ah, eu sei. Só fico de olho, né? Mulher no volante, cê sabe como é? Distração. Dirige devagar, fala demais, pode te atrasar. Fiquei em silêncio por uns segundos. Aquilo me subiu como diesel queimado. Fedia. Cida sabe o que tá fazendo, seu Maurílio. Se tem alguém que respeita o trecho, é ela. Não atrasa ninguém. E se for ver, muito caminhoneiro por aí perde mais tempo enrolando o imposto do que ela rodando. Do outro lado, silêncio. Ele não esperava a resposta. Eu só falei porque, né? Tem que entregar no prazo. Carga sensível. E tem gente que esquece disso quando entra em prosa demais. Respirei fundo, engoli o orgulho seco. Queria falar mais, queria soltar tudo. Mas naquele momento a carga era minha responsabilidade e discutir com o dono do frete no meio do trecho era pedir para ter a viagem cortada. Pode ficar tranquilo, senhor, eu entrego no prazo, como sempre fiz. Beleza, Rubens, fica com Deus. Aí, se ela der trabalho, larga ela para trás. Cuidado para não perder o rumo por causa de gentileza. Desligou. Segurei firme no volante, as veias pulsando na mão. O que me incomodava não era só o machismo escancarado, era o tom, a forma como ele falava da Cida, como se ela fosse um risco, um estorvo, como se mulher na estrada fosse enfeite, não gente de verdade, com história e chão rodado. Apertei o PX. Cida, tá na escuta? Tô sim, Rubão, pode falar. Recebi ligação agora do meu contratante. Tava falando besteira, machismo puro. Falando que você pode me atrasar, que mulher fala demais. Essas coisas que você deve ouvir há anos. Do outro lado, o silêncio foi mais pesado do que qualquer buzina de carreta. Depois de um tempo, ela respondeu com a voz firme, mas mais baixa do que o normal. Tô acostumada, Rubens. Não é o primeiro, nem vai ser o último. Mas não devia ser assim, Cida. Não devia ser normal ouvir isso. Eu sei. Mas se eu fosse parar para brigar com cada um que duvida de mim, já tinha abandonado a boleia faz tempo. A única resposta que dou é entregando. Carga no destino, sem arranhão. Isso cala mais boca do que 1000 discursos. Fiquei quieto, porque no fundo ela estava certa. Ela não só enfrentava o calor, os buracos, o risco de assalto, ela enfrentava um sistema inteiro que duvida dela só porque ela não tem barba na cara. Ali, naquela reta da BR, entendi que não era só uma parceira de estrada, era uma guerreira com motor no peito e diesel nas veias. E eu que achava que conhecia tudo da estrada, estava aprendendo mais naquela viagem do que em décadas rodando por esse Brasil.
O rádio ficou mudo por uns bons quilômetros. O sol começou a baixar devagar, pintando o horizonte de laranja e poeira. Lá na frente, vi o vermelhão da Cida mudando de faixa com delicadeza. E pensei, quem dera mais gente tivesse a firmeza que ela carrega no olhar. Naquele dia, a estrada me deu mais do que quilometragem. Me deu uma lição. E o nome dela era Cida. Era um trecho tranquilo, sem muita curva e com asfalto novo. A gente já tinha passado Contagem e vinha descendo rumo ao sul de Minas, o sol castigando por cima e a paisagem ficando cada vez mais seca. Cida ia na frente, eu vinha atrás, mantendo uns bons metros de distância. Tudo certo. Até que não estava mais. Foi num espelho rápido que reparei. Um carro branco, modelo sedã, com película escura e rodas pretas, vinha colado na faixa da esquerda, mantendo o mesmo ritmo que a gente. Passava, recuava, se escondia entre os outros carros e reaparecia. No começo achei que fosse só paranoia. Estrada longa, sono acumulado, cabeça cheia, mas o carro não sumia. E o que me deixou com a pulga atrás da orelha foi quando a gente parou num posto para abastecer rápido e o carro passou direto, só para aparecer de novo uns 20 minutos depois, mais à frente, já na pista. Apertei o PX. Cida, tá vendo o que eu tô vendo? Ela demorou 2 segundos para responder. Tô, já faz um tempo. Carro branco, rodas pretas, película fechada. Tava colado em mim lá perto de Igarapé. Você acha que é o quê? Eu não acho. Eu sinto. Tem alguém seguindo a gente. Fiquei em silêncio, engolindo seco. O clima dentro da boleia mudou. O ronco do motor parecia mais alto, o banco mais quente, o suor mais grosso escorrendo pelas costas. Já tinha passado por situação tensa antes, mas essa era diferente, porque não era acidente, nem pane. Era alguém seguindo a gente com intenção. A cada parada, a cada curva, eu conferia os espelhos mais do que conferia os marcadores do painel. E ele estava lá, às vezes mais longe, às vezes colado, mas nunca sumia. Paramos no pátio de um posto grande em Alfenas. A ideia era descansar meia hora, trocar uma ideia e bolar algum plano, caso o carro realmente estivesse de tocaia. Cida desceu primeiro. Tava tensa, mas firme, como sempre. Me aproximei. Já passei por isso antes, Rubão. Os caras seguem, estudam e quando acham que a gente está vulnerável, atacam. Já vi isso acontecer com um parceiro meu. Perdeu o caminhão, a carga e quase perdeu a vida. E a gente tá com 2 cargas que valem ouro. Ela assentiu. E andando juntos, chamamos mais atenção ainda. Você acha que a gente devia separar? Ela pensou. Olhou para o P360 dela, depois para o meu bicudo e balançou a cabeça. Não, agora é tarde. Separar só ia facilitar. Melhor manter o comboio e ficar esperto. Cada um de olho no outro. Voltei para a cabine com o estômago virado. Liguei o motor, fiz o sinal de partida e voltamos para o trecho. O carro branco estava parado num recuo mais à frente, como quem espera a presa passar. Fiz questão de frear bem devagar quando passei por ele. Olhei para dentro. 2 silhuetas, homens. Um com boné baixo, outro com o braço para fora da janela. Sem expressão, mas com os olhos fixos. Apertei o PX de novo. Confirmado. 2 caras no carro. Não tão disfarçando mais. Aumenta o ritmo, Rubão. Vamos ganhar distância antes do pôr do sol. Subimos a serra como quem corre contra o tempo. O motor do Scania roncava mais alto, pedindo marcha com fome, e o asfalto agora parecia mais estreito do que era. O coração batia no mesmo ritmo do motor. Quando o sol começou a sumir atrás das montanhas, uma coisa ficou clara. A estrada tinha deixado de ser só caminho. Virou território de caça. E a gente era o prêmio. Só que eles esqueceram de um detalhe. Quem vive na boleia aprende a sobreviver. E eu e a Cida não íamos facilitar. A gente rodou mais umas boas horas depois de Alfenas, já de olho em todo o carro branco que aparecia pelo retrovisor. O clima entre eu e a Cida era de atenção total, sem gracinha, sem conversa fiada, só o básico no PX, só o necessário para manter o comboio firme. Mas bastou um sinal diferente.
para tudo virar. Já era noite avançada quando encostamos num pátio mais afastado, perto de Varginha, um daqueles lugares sem muito movimento, mas seguro o suficiente para passar a noite. Tava todo mundo esgotado, a estrada sugando a energia, o medo comendo pelas beiradas. Eu mal desliguei o motor e ela já estava fora do caminhão, mexendo no capô do P360 com cara de poucos amigos. Desci do meu e fui até lá. Tudo certo, Cida? Ela bufou, limpando a mão com um pano velho. Scanner tá me dando erro no módulo de injeção e agora tá acusando falha no sistema de pressão. Mas o motor tá redondo, vai entender. Deixa eu dar uma olhada. Tenho um scanner automotivo OBD2 guardado. Já me salvou de muita bicheira por aí. Ela olhou para mim com um misto de alívio e desconfiança, mas fez que sim com a cabeça. Voltei no meu bicudo, peguei o scanner e conectei no painel dela. A luzinha vermelha piscou. Fiz a leitura. Esperei os códigos aparecerem. O visor deu um alerta. Olha só, tá com um código fantasma aqui. Alguém mexeu nesse sistema de monitoramento. Tá sendo rastreado por fora, Cida. Tem coisa estranha ligada nesse caminhão. Ela empalideceu, encostou na porta e cruzou os braços. Eu sabia. Desde que peguei essa carga, tô com esse pressentimento. E agora você confirma. Cida, isso aqui tá além de um simples frete. Tão monitorando cada passo seu. E se esses caras do carro branco tiverem ligação com isso? Ela olhou para mim como quem segura o choro no osso. Eles estavam atrás do meu falecido, a mesma forma, mesmo jeito. Ele pegou uma carga fria há uns anos. Nunca mais voltou. Só encontraram o caminhão, abandonado, baú vazio. Fiquei em silêncio. Aquilo bateu forte, porque a estrada esconde histórias que ninguém vê. E quando a dor vem embalada em lembrança, machuca mais do que tombar numa curva. Por isso você não confia em ninguém? Perguntei. Ela assentiu, os olhos marejados, mas sem cair lágrima. Porque confiar me fez perder tudo. Fiquei ali parado, segurando o scanner como se fosse um relicário, até que devolvi para a mochila e disse: mas agora você não está sozinha, Cida. Se os caras estão atrás de você, estão atrás de mim também, e eu não fujo de estrada ruim. Ela respirou fundo. Pela primeira vez, abaixou a guarda, como se aquele momento tivesse quebrado o gelo que o tempo todo segurava entre nós. Obrigada, Rubão. Não só pelo scanner, mas por não soltar a mão. A gente segura o volante com força, mas tem hora que precisa segurar outra coisa também. Um no outro. Ela riu, com o rosto ainda sério, mas mais leve. Tô começando a achar que meu caminhão não é o único que tá precisando de revisão. Voltamos para os nossos brutos, e antes de fechar a cortina da cabine, ouvi no PX: Rubão, obrigada. De verdade. Tamo juntos, Cida. Agora é nós contra o mundo. Naquela noite, dormi com o som do motor ainda vibrando no corpo. Mas pela primeira vez em dias, não senti medo. Senti confiança. E isso, na estrada, vale mais do que freio novo. Já era fim de tarde quando decidimos parar em Teófilo Otoni. O calor parecia que vinha de dentro do asfalto, e o vento quente cortava o rosto como lixa. Encostamos num posto antigo, meio largado, mas com fama de seguro entre os caminhoneiros mais rodados. A Cida vinha mais quieta no PX desde o almoço, e eu também senti o peso das horas acumuladas nas costas. Assim que desci do Scania 113, dei aquela conferida nos lacres. Tudo no lugar. Mas, de novo, aquela sensação estranha. Como se alguém tivesse me observando com mais interesse do que devia. Cida encostou o P360 do lado e também desceu. O rosto dela estava sério, o olhar varrendo o pátio com atenção de soldado em missão. Ela nem tirou o boné, só esticou os braços e disse: rapidinho, vou no banheiro. Não tira o olho do meu caminhão. Pode deixar, tô na liga. Fiquei ali, encostado no para-choque do meu bruto, com um olho no dela e outro rodando pelo movimento do posto. 2 carros de passeio abastecendo, um caminhão cegonha parado ao fundo e 2 sujeitos sentados perto do restaurante. Um deles de boné baixo,
o outro mexendo no celular. Pareciam normais, mas alguma coisa não fechava. Minutos depois, vi Cida saindo do banheiro, mas ela não voltou direto. Um dos caras levantou, se aproximou e parou no caminho dela falando algo baixo. Ela desviou, tentando seguir. O sujeito recuou um passo, mas fez menção de acompanhar. "Ei!" gritei, saindo da sombra. A voz saiu mais grossa do que eu esperava. Parecia que tinha diesel no meu peito. O cara parou, olhou para mim, depois para Cida, e deu um meio sorriso antes de voltar para o banco onde estava. Ela chegou perto com os olhos faiscando. Estava me esperando. Disse que me reconheceu da carga do sul, que já tinha me visto na estrada. Mas o jeito que falou era ameaça disfarçada. "São eles, Cida. Certeza. E estão testando. Querem ver se você está vulnerável, se está sozinha. Mas eu não tô. Não mesmo." Ficamos ali, por alguns segundos, sem dizer mais nada, só respirando fundo. O céu já começava a escurecer e os faróis dos caminhões riscando o pátio. Mas por dentro, parecia que o dia tinha só começado. Estava acendendo, era o alerta. "A gente não pode dormir aqui", falei. "Esses caras estão armando?" "Também acho. Vamos rodar mais um pouco. Tem um pátio de apoio em Nanuque, uns 100 quilômetros daqui. Lá é mais fechado, seguro. Bora, mas vamos revezar à frente. Se alguém tentar se aproximar, a gente joga luz alta, buzina, faz barulho. Não vamos facilitar." Cida assentiu e subiu no caminhão dela. Quando ligou o motor, o P360 respondeu com firmeza. Subi no meu e puxei o PX. "Cida, se ainda acha que isso é só perseguição ou já virou caçada?" Ela demorou para responder. "Já virou jogo, Rubão. E a gente é o prêmio que eles querem derrubar." Saímos do posto em silêncio, mas o coração batia como tambor em marcha militar. A cada farol no retrovisor, a cada carro que passava devagar demais, a tensão aumentava. A estrada, que sempre foi companheira, estava se virando contra a gente. E enquanto rodávamos no escuro, com o ronco dos motores ecoando na madrugada, eu só pensava numa coisa. A estrada pode ser traiçoeira, mas quem vive nela aprende a sentir o perigo antes mesmo de ver. E naquela noite, a gente sentiu. Sentiu no osso. A gente já estava quase cruzando a divisa de Minas com o Paraná, naquela parte da serra que desce puxada, curva atrás de curva, onde o caminhão pesa o dobro e o freio vira tua última esperança. O céu estava limpo, a noite escura como breu, e o rádio PX ficou mudo por um tempo bom. Silêncio que gelava até a espinha. Cida vinha na frente, o P360 vermelho desenhando as curvas com precisão. Eu seguia atrás, colado, luz baixa, alerta ligado. O cheiro de lona quente e o som do motor trabalhando pesado deixavam claro. Estávamos entrando numa zona de risco. Foi então que o rádio chiou com força. "Rubão, tão vindo, 2 carros, um na minha lateral, outro lá atrás. Tão fechando." Pisei fundo, o coração disparando. Joguei o bicudo na esquerda, procurando o ângulo, mas os faróis se aproximando no retrovisor deixavam tudo mais difícil. Um dos carros, o mesmo branco, tentou encostar no lado da Cida. Ela puxou o freio motor, jogou o caminhão para o acostamento e voltou rápido para a faixa. Eles não esperavam essa manobra. Ganhei espaço e avancei. Cheguei do lado dela, PX ainda aberto. "Junta, Cida. Vamos colar os dois. Se encostarem num, o outro joga pro mato. Vamos reagir." Ela respirou fundo do outro lado da linha. "Tô contigo, Rubão. Até o fim." Descemos a serra numa sincronia quase absurda. Eu segurando firme o volante, cada curva fazendo o bicudo ranger como se pedisse misericórdia. O carro branco voltou pela lateral. Tentou emparelhar com o caminhão dela, mas eu acelerei e joguei o bicho mais para a esquerda. A frente do carro vacilou. Quase tocaram. Eles recuaram. Tão armando, Rubão. Tão esperando o trecho estreitar. Então a gente vai mudar o jogo. Abaixei o farol, engatei uma marcha mais pesada e deixei a Cida passar na frente. Ela acelerou. Eu fui atrás, colando no para-choque, como se um empurrasse o outro. Era um comboio de urgência, uma coreografia de quem sabe que não pode errar.
Os carros seguiram. A noite ficou mais pesada. Um deles desligou o farol. A gente só via o vulto no retrovisor, como se fosse uma sombra correndo atrás. Cida, tem um vindo por baixo, tá sem luz. Estão tentando pegar de surpresa. Confirma. Vou acionar o botão do rastreador de emergência. Só que, se eles cortarem o sinal... Ela não terminou. O rádio deu uma chiada estranha. A transmissão foi cortada por segundos. Nesse instante, senti uma pancada na lateral traseira do bicudo. Um dos carros encostou com tudo. O caminhão deu uma balançada forte. Segurei no braço, firme, freio motor gritando. Não podia perder o controle ali, naquela serra. Se tombasse, levava tudo junto. Tão jogando sujo. Gritei no PX. Silêncio. A Cida não respondeu. Cida, escuta? Tô sendo fechado. Mais silêncio. Meu peito gelou. A estrada parecia mais escura, mais silenciosa. Até o motor soava mais longe. Tentei falar de novo. Cida, tá ouvindo? Nada. Foi aí que, ao longe, vi as lanternas do caminhão dela apagarem de repente numa curva. Um clarão de farol alto vindo de frente iluminou rápido e sumiu. Não! Acelerei o máximo que pude, jogando o bicudo além do limite. Curva fechada, pista escorregadia, mas não dava para parar. Cida estava na frente, sozinha. E alguma coisa ruim tinha acontecido. Ao dobrar a curva, lá estava ela. O caminhão parado no acostamento, porta entreaberta. Um dos carros, preto agora, com a porta aberta do lado dela. 2 caras em volta, um tentando abrir o baú, outro vindo para a cabine. Sem pensar, liguei o farol alto, buzinei com tudo e joguei o caminhão em cima. Eles recuaram na hora. Um deles sacou alguma coisa. Arma ou objeto, não vi direito. Mas não esperei. Desci com a chave de roda na mão, sangue no olho e coração disparado. Larga ela! Agora! Um dos caras correu, o outro hesitou, olhou para mim, depois para Cida e pulou no carro. Os 2 fugiram, derrapando na terra, levantando poeira. Ela estava tremendo, mas de pé, sozinha, com a mão na maçaneta e o olho marejado. Rubão, eles iam me levar. Abriram o sistema, sabiam onde mexer, sabiam tudo. Cida, você tá bem? Ela assentiu devagar. Agora tô, mas quase fui. Mais uma vez. Ficamos ali, parados, ofegantes, com o motor do bicudo ainda ligado e o barulho da serra engolindo os últimos sons do ataque. E foi nessa hora que a ficha caiu de vez. Não era só uma carga valiosa, era uma emboscada montada. Alguém lá de cima armou tudo, e a gente estava no meio da armadilha. Depois do ataque na serra, não dava mais para seguir pela BR como se nada tivesse acontecido. A gente estava marcado, exposto, sendo vigiado de perto. Eu e Cida sabíamos, ou mudávamos o jogo ou íamos ser engolidos de vez. Foi ela quem falou primeiro, já com o rosto lavado pelo suor e poeira da confusão. Tem uma rota secundária aqui perto, estrada de chão, antiga, usada por fazendeiro. Quase ninguém passa. Dá para descer por ela até pegar a 277 mais embaixo. Estrada de terra com 2 brutos carregados? Perguntei, já sentindo o cheiro da bucha. Ou isso, ou a gente vira notícia na rádio AM amanhã cedo. Sem tempo para pensar muito. Bati o farol, puxei o PX e confirmei. Tô contigo, Cida. Me mostra o caminho. Ela subiu no P360, ainda trêmula, mas com o olhar firme. Jogou o caminhão de volta na pista e cortou para a esquerda, entrando num acesso escondido entre 2 barrancos. Eu vim atrás, o coração batendo no ritmo do motor. E o bicudo, o velho Scania 113 azul, parecia sentir o que vinha pela frente. O trecho era estreito, cheio de cascalho solto e poeira subindo em redemoinho. A vegetação fechada dos lados abafava o som do motor, como se a estrada quisesse engolir a gente ali mesmo. Mas o Scania respondeu. Reduzi marcha, baixei giro e o bicho foi. Firme como sempre. Passamos por pontes de madeira, riacho cruzando no meio da trilha, buracos que engoliam pneus. Cida ia na frente, avisando no PX cada curva mais fechada, cada descida traiçoeira. Eu segurava na raça,
confiando mais no caminhão do que nas minhas próprias mãos. Atenção no trecho da curva do cipó. Lama solta, ela avisou. Quando virei, senti o traseiro do bicudo dançar. Joguei peso, controlei na ponta dos dedos e recuperei o controle. Segura, meu guerreiro, segura! Gritei dentro da cabine, como se o caminhão fosse bicho bravo que entende grito de dono. Seguimos mais um trecho e no alto de uma ladeira dei uma olhada pelo espelho. Poeira no horizonte. Cida, tem carro vindo atrás. Um só, mas está engolindo estrada. Maldição, tão no rastro. A gente precisa sumir dessa trilha. Ela acelerou. E eu, sem pestanejar, fui junto. Só que ali não era mais pista de asfalto. Cada curva era um risco. Cada pedra podia virar tombamento. Na próxima descida, ela cantou. Rampa inclinada à direita. Joga pro barranco, não freia seco. Eu obedeci. Desci quase flutuando, o caminhão sambando na terra, o motor berrando e o cheiro de embreagem subindo pela cabine. Era o bicudo mostrando que, apesar dos anos, ainda era rei da estrada, sujo de barro, pingando óleo, mas de pé. Cida conseguiu entrar numa clareira e desligou o caminhão. Eu encostei atrás, escondendo o máximo que dava. O carro que vinha atrás passou direto na estrada principal, sem perceber o desvio. Só o barulho dele sumindo foi um alívio que desceu como água gelada num corpo suado. Ela desceu com as mãos nos joelhos, respirando pesado. Eu fui logo atrás, sentindo o corpo inteiro vibrar como se tivesse descido num rali. Achei que não ia dar conta, ela disse, quase rindo. O bicudo aqui ainda tem muita lenha para queimar. Nos olhamos, sujos, cansados, mas vivos. E por um segundo, tudo parou. Só o som dos grilos e o motor rangendo no silêncio. A estrada tinha tentado pegar a gente, mas dessa vez a gente venceu. E lá dentro, no fundo da alma, algo mudou. Não era só adrenalina, era a certeza. A partir dali não era mais só entrega, era sobrevivência. Já era madrugada quando a gente saiu da clareira. Cida puxou o comboio pela trilha de terra até reencontrar o asfalto da PR-170 mais para baixo, perto de Guarapuava. O silêncio entre a gente não era de desconforto, era de foco. Ninguém mais tinha espaço para erro. Cada quilômetro agora era uma linha de tiro. No PX, a voz dela voltou firme. Rubão, acionei um contato da PRF, amigo antigo do meu marido. Contei tudo. Placa dos carros, rota, até os horários. Eles estão em operação na BR-277. Vão montar o cerco. Eu respirei fundo. O coração batia mais calmo, mas a tensão seguia grudada no peito como suor em dia quente. Cida, o que tem nessa tua carga, afinal? Por que tanto interesse? Ela demorou. Depois respondeu baixo. São insumos hospitalares de alto valor, Rubão. Equipamentos com rastreamento, medicamentos de uso restrito e o pior, a própria transportadora tem dedo nisso. Alguém lá dentro vazou tudo. A ficha caiu. Tudo fazia sentido. O rastreador extra, as paradas suspeitas, a pressão da PRF só em cima dela. Os caras sabiam o que ela carregava e sabiam onde ia passar. Era emboscada encomendada. A gente seguiu pela pista com cautela, ainda sem avistar movimentação policial. Foi só ao cruzar uma curva aberta, perto do pedágio de Palmeira, que vimos o clarão dos giros. 3 viaturas paradas no acostamento com o sinal ligado. Uma delas piscou o farol pra gente. Cida freou e puxou pro lado. Eu fiz o mesmo. Um policial veio correndo até a boleia dela. Ela abriu o vidro, entregou a identificação e disse: são eles. Vêm num Corolla branco e numa Saveiro preta, ambos sem placa visível. O Corolla lidera. O agente fez sinal com a mão, falando pelo rádio com os colegas. Eu desci do caminhão, o coração na boca. Outro agente veio até mim. O senhor é o comboio? Sou. Rubens Castilho. Scania azul, carregando material refrigerado. Tô com ela desde Minas. Fica tranquilo, já temos ordens. Vão passar por aqui. Agora é esperar.
A espera durou menos de 10 minutos. Foi tudo muito rápido. Os faróis surgiram no fundo da pista, rasgando a madrugada. Primeiro a Saveiro, depois o Corolla. Quando chegaram na altura das viaturas, o cerco se fechou. As viaturas cruzaram na frente e atrás dos dois veículos. Um dos bandidos ainda tentou fugir a pé, mas foi derrubado com um mata-leão no meio do mato. O outro se entregou sem nem olhar para trás. Cida assistia tudo da cabine, sem dizer uma palavra. Quando o policial voltou, ela apenas perguntou: "E agora?" "Agora a senhora está livre, mas vamos precisar do seu depoimento. E, pelo visto, da sua coragem também." Eu encostei do lado dela e, pela primeira vez naquela viagem, vi os olhos da Cida brilharem não de medo, mas de alívio. Ela abaixou a cabeça e sussurrou: "Era para ter sido com ele, mas foi comigo." E eu terminei o que ele começou. Ficamos ali, em silêncio, o barulho das sirenes sumindo no horizonte, a estrada agora limpa, e a certeza, a verdade tinha vindo à tona. A carga dela não era só responsabilidade, era acerto de contas com o passado, justiça, resgate, e a gente tinha passado por isso junto, não como dois caminhoneiros, mas como dois sobreviventes. Chegamos no pátio da transportadora já de manhã, com o sol forte batendo no rosto e os caminhões sujos de barro, marcados pelo trecho de terra, pela fuga e por tudo que aquela viagem representou. O clima ali era outro, tenso. Tinha gente esperando a gente voltar com a carga pela metade ou nem voltar. Só que voltamos, inteiros, vivos e com a verdade nas mãos. Cida desceu primeiro, firme, mas em silêncio. Eu desci logo atrás, já com o sangue fervendo. O tal do seu Maurílio veio na nossa direção com aquela cara de dono da razão, camisa meio aberta, celular na mão e um sorriso forçado. Olha só quem voltou. E com os dois caminhões ainda inteiros, achei que ia ter que acionar o seguro. Cida olhou para ele com desprezo, mas se segurou. Eu não. O senhor devia era agradecer por a gente ter feito o que ninguém aí dentro teve peito para fazer. Entregar essa carga do jeito que estava, com gente no cangote e esquema sujo dentro da própria transportadora. Ele tentou rir. E, lá vem. Virou justiceiro agora, Rubens? Não virei nada, mas cansei de calar. A Cida aqui salvou essa operação e ainda alertou a polícia que prendeu 2 caras armados. Tava tudo armado. Tudo. E se dependesse do senhor, ela seria só mais uma que falhou no trajeto, né? Alguns motoristas começaram a se aproximar, ouvindo. Gente da equipe da transportadora também. Cida ficou quieta, mas com o olhar grudado em mim. Como quem assiste um barranco desmoronar devagar. Seu Maurílio tentou segurar a pose. Olha, Rubens, você sabe que esse mercado é complicado. Carga sensível, gente se aproveita. E o senhor aproveita o silêncio. Sempre foi assim. Só que agora não dá mais. Tá todo mundo vendo. A Cida não é só uma caminhoneira qualquer. Ela é a única que teve coragem de carregar essa bomba relógio até o fim e com dignidade, e eu tive a honra de rodar do lado dela. Cida respirou fundo. Pela primeira vez falou alto, olhando para todos. Eu não preciso que ninguém me defenda, mas agradeço, Rubens, porque o que você disse foi o que todos aqui sempre sentiram e nunca tiveram coragem de falar. Silêncio. Um daqueles que pesa no ar. Até que um dos motoristas mais antigos, o Céu Hélio, veio até a gente, chapéu na mão, e disse: Dona Cida, eu vi o que a senhora fez nessa viagem e vi esse homem aqui ficar do seu lado o tempo inteiro. Eu queria pedir desculpa, porque já fui um dos que duvidou da senhora. Ela abaixou a cabeça emocionada. O respeito agora era concreto, palpável. A partir daquele momento, a história dela mudou de rumo. Não era mais sussurrada nos pátios ou distorcida em boatos. Era falada em voz alta, com admiração. E eu ganhei mais que respeito. Ganhei a certeza de que ficar calado, às vezes, é pior que errar. Na saída, Cida veio até mim, olhou bem nos meus olhos. Obrigada, Rubão, pela viagem e pela voz. Tamo junto, Cida.
sempre. Ela sorriu pela primeira vez com leveza. E ali, no meio do pátio, entre diesel, poeira e gente suada, nasceu algo mais forte que amizade. Confiança mútua. E a estrada? A estrada ainda ia nos ver juntos muitas vezes. Mas aquela ali foi a viagem que virou história. 2 dias depois da entrega, com os caminhões lavados e os corpos ainda moídos, veio o golpe. Cida me ligou cedo, voz seca, firme, mas com aquela tensão que já conhecia. Rubão, estão tentando jogar nas minhas costas a quebra de protocolo. Querem alegar que sair da rota foi decisão minha, sem justificativa. Se colar, me multam, tiram o nome do cadastro da empresa e ainda posso responder judicialmente. O sangue me ferveu. Respirei fundo, sentei na boleia do bicudo e fechei os olhos. Aquilo era baixeza, covardia descarada. Os caras sabiam muito bem que a gente desviou porque a rota oficial estava vigiada, armada para a gente tombar no meio do caminho. Mas na cabeça de gente de escritório, o GPS manda mais que a vida do motorista. Cida, me passa os dados. Eu vou com você. Não vão te empurrar isso aí calado, não. No fim da manhã, estávamos os dois na sala da gerência da transportadora, onde o tal do Gilmar, advogado engravatado com voz de rádio AM, nos esperava com a pasta aberta e cara de que já sabia o desfecho. Dona Cida, como consta aqui, houve desvio da rota autorizada em pelo menos 3 trechos, um deles por estrada de terra sem autorização. Isso quebra cláusulas contratuais e gera penalidade grave, além de abrir margem para investigação. Cida cruzou os braços, encarando o sujeito com a calma de quem já viu o pior. A rota foi desviada porque tentaram me interceptar. Tenho registro de ocorrência da PRF, nome dos envolvidos, depoimento de testemunha. A decisão foi tomada para salvar a carga e minha vida. Qual parte vocês querem ignorar? O Gilmar coçou o queixo fingindo paciência. A questão é que não houve solicitação formal. O desvio não foi comunicado no momento, só depois. Eu entrei na conversa antes que ela perdesse a calma. E se ela tivesse parado para preencher formulário, Gilmar? Estava agora com a carga roubada ou pior. Eu estava lá. Eu vi os caras cercando. Eu vi a emboscada. Eu testemunho o que ela passou. E, se for preciso, levo isso para qualquer delegacia, para o juiz, para o jornal, porque essa empresa aqui, no lugar de agradecer, quer derrubar a única pessoa que teve peito para entregar o que ninguém quis carregar. A sala ficou muda. O gerente, um tal de Paulo, levantou da cadeira com as mãos nos bolsos. Rubens, você também se desviou, né? Vai se colocar na mesma situação? Se for para cair junto com quem teve coragem, eu caio, mas antes vou fazer barulho. Essa história tá rodando os grupos. Caminhoneiro de verdade sabe quem é quem. Se vocês quiserem brincar de derrubar nome bom, vão se queimar com a categoria inteira. Cida não falou mais nada. Só me olhou. Aquele olhar de quem nunca esperou que alguém fosse ficar do lado dela assim, de verdade, até o fim. Paulo sentou de novo, agora mais calmo. Vamos reavaliar os termos. Não vamos aplicar penalidade por enquanto. Precisamos analisar os documentos da PRF. E, bom, ver se houve mesmo participação interna. Gilmar fechou a pasta sem graça. Já não tinha mais discurso. Saímos de lá sem vitória total, mas com a certeza de que ninguém ia calar a verdade. No estacionamento, Cida tirou o lenço da cabeça, passou a mão nos cabelos e disse quase sussurrando: Você me deu uma voz hoje, Rubão, e eu juro, nunca mais deixo ninguém tentar calar de novo. Bati no ombro dela, com a firmeza que a estrada ensina. A gente não se defende sozinho, caminhão não roda com uma roda só. Naquele dia, o preço de ser justa foi alto, mas ela pagou sem medo. E eu paguei junto. Porque quando a verdade pisa no asfalto, não tem carreta que segure. Uma semana depois da entrega, a história já tinha tomado corpo. Aquele silêncio que normalmente engole as injustiças da estrada foi quebrado. Não por grito, mas por respeito.
Cida virou assunto de grupo de PX, mensagem encaminhada nos WhatsApps dos caminhoneiros, vídeo comentado em roda de oficina. Primeiro apareceu num grupo de scanner OBD2, daqueles que o povo troca dicas de manutenção e localização de blitz. Um cara postou: a motorista do P360 vermelho que desviou rota e entregou com apoio da PRF. Conhecem? Cida. Deu aula. Calou geral. A mensagem estourou. Em menos de meia hora já estava em 2 outros grupos que eu fazia parte. Mandei um áudio seco. Conheço. Rodei junto. E tudo que estão falando é verdade. Ela merece mais que palmas. Merece respeito. Não demorou muito, o nome dela virou referência. No posto de São José dos Pinhais, um borracheiro comentou: rapaz, a mulher encarou uma quadrilha e ainda entregou no prazo? A transportadora devia era dar prêmio. E foi ali, sentado tomando café na beira da pista, ouvindo isso, que percebi que Cida tinha virado mais que caminhoneira. Tinha virado símbolo, não de heroína, mas de verdade. De coragem com o motor quente e os olhos abertos. Em Campinas, um grupo de motoristas organizou uma live sobre segurança e respeito no trecho. Chamaram a Cida. Ela foi. Com roupa simples, caminhão no fundo e a mesma voz firme que eu ouvi pela primeira vez no PX lá atrás. Ela contou tudo. Sem se fazer de vítima, sem drama. Só os fatos. E quando perguntaram o que mais doeu, ela respondeu sem pensar: ser duvidada. Não pela quadrilha, mas pelos próprios colegas. O silêncio da live foi mais forte que 1000 curtidas. E eu estava ali assistindo com o coração apertado. Sabia o peso daquelas palavras. Sabia o quanto ela segurou. Dias depois, ela me mandou uma mensagem. Tô indo para Recife semana que vem. Convidada por um sindicato. Querem que eu fale com motoristas novatos. Eu respondi com uma só frase: leva teu nome, porque agora ele tá na estrada. Na semana seguinte encontrei um moleque na oficina do Zé do Diesel, em Sorocaba, calibrando os pneus do cara chata dele. Ele me reconheceu. Cê que é o Rubens? Aquele que rodou com a dona Cida? Sou. O guri apertou minha mão com força. Um dia ainda vou rodar com ela também. Essa mulher é bruta demais. Sorri. Pô, se rodar com ela, aprende mais em uma viagem que em 5 anos de estrada. E era isso mesmo, porque o nome da Cida não virou famoso por acaso. Virou forte, virou exemplo, porque ela não gritou, não implorou. Só fez o que ninguém teve coragem de fazer. Ficar de pé quando o mundo tentou empurrar. E a estrada? Ah, a estrada gravou esse nome no asfalto. E cada curva agora carrega um pouco do eco dela, porque onde o motor canta, o nome da Cida ressoa. Na estrada, cada buraco que a gente passa deixa um rangido no caminhão e um peso na alma. E depois daquela viagem com a Cida, eu comecei a olhar para o retrovisor da minha vida de outro jeito. A gente carrega carga, claro, mas também carrega lembrança, erro, saudade, medo. E tudo isso pesa mais que tonelada de cimento. Fiquei uns dias parado depois da entrega, estacionado num pátio em Curitiba, só ouvindo o barulho do vento passando pela lona da carroceria. Sem pressa, sem destino. Foi nesse silêncio que eu encarei o que fazia tempo que eu empurrava para debaixo do tapete da boleia. Antes do caminhão, antes do asfalto, eu era só um rapaz tentando não ser engolido pelo mundo. Tive uma família que não deu conta de si. Um pai que foi embora cedo demais, não de morte, mas de desgosto. Uma mãe que carregou tudo nas costas até não aguentar mais. E eu fui embora, fugido, com 17 anos e um saco de roupa na mão. Minha primeira boleia foi como chapa. Dormia no chão da cabine, com fome e medo. Mas ali eu descobri que o ronco do motor abafava os barulhos da alma. E segui. Cada frete era uma fuga. Cada parada, uma despedida. Nunca criei raiz. Nunca deixei ninguém se aproximar. Até conhecer a Cida. Ela me fez lembrar que não é fraqueza ter história. Fraqueza é fingir que a gente não sente.
E ali, rodando lado a lado com ela, vi que até quem parece mais duro carrega cicatriz. Cida perdeu o marido e seguiu, sozinha, mas com a cabeça erguida, e isso me fez pensar em quantas vezes eu desisti antes de tentar, quantas vezes deixei de lutar para não me machucar. Só que viver é cair e levantar, e ela me mostrou isso sem falar. Outro dia, mexendo numa caixa antiga guardada na carroceria do Bicudo, encontrei uma foto. Eu, novinho, sem barba, do lado do meu primeiro caminhão. Um cara chata 111, velho, sem ar-condicionado, mas que me deu a liberdade que eu nunca tive. Naquela foto, eu estava sorrindo de verdade. Fiquei olhando para mim mesmo ali, parado, no meio da oficina de beira de estrada e pensei, quando foi que esse sorriso sumiu? Talvez tenha sido no meio das perdas, dos silêncios que vieram depois de cada curva errada. Mas depois da viagem com a Cida, alguma coisa voltou a brilhar. Não era exatamente alegria, era força, era honra. A gente coleciona marcas. E cada uma delas, quando bem olhada, vira troféu. E eu tô cheio delas. Naquela noite, deitado na cama apertada da boleia, olhando o teto forrado com um adesivo velho que dizia "O mundo é grande, mas meu caminho é maior", eu entendi. Não importa quantos tombos a gente leva, o que importa é o que a gente escolhe carregar de volta. E dessa viagem, eu não trouxe só mais um frete concluído. Trouxe uma amiga, um espelho, um lembrete de que a estrada pode ser cruel, mas também sabe ensinar, se a gente tiver coragem de ouvir. Tava frio em Vacaria, daquele que corta a pele e sobe pelos ossos como lembrança antiga. Parei o Bicudo num posto pequeno, mas afastado do centro, só para tomar um café forte e descansar as ideias. Fazia semanas que eu não ouvia falar da Cida. E confesso, a saudade da parceria batia mais do que a do lar. A estrada é assim, afasta, mas também aproxima. Entrei no restaurante do posto pedindo um café coado na hora e fui direto para a janela, onde dava para ver o movimento da pista. 2 minutos depois, ouvi o ronco. Não qualquer um P360 bem regulado, com marcha redonda e freio motor afinado. O tipo de som que a gente conhece de longe, como voz de gente querida. Virei devagar, e lá estava ela, Cida, sozinha na boleia, mas com aquele jeito firme de quem segura o mundo no braço. Ela estacionou como quem não quer chamar atenção. Desceu com o mesmo lenço de sempre na cabeça, jaqueta surrada e passo decidido. Me viu pela janela e sorriu. Não um sorriso qualquer. Um que misturava surpresa, alívio e um quê de saudade que só a estrada entende. Se eu disser que vim te procurar, você acredita? Brinquei, levantando da cadeira. Se disser que foi o destino, eu aceito. Ela respondeu, puxando a cadeira e sentando de frente para mim. A gente não precisou falar muito. Bastou o café, o silêncio confortável e o barulho dos caminhões passando ao fundo. Pegou carga para cá? Perguntei. Não. Vim trazer uma palestra, sindicato aqui da região. Tô aproveitando para rodar um pouco só por rodar. Ela respondeu mexendo na xícara. Eu também tô solto, sem compromisso, sem rota. O Bicudo tava me cobrando estrada. Ela sorriu de novo. A gente podia pegar o rumo junto, né? Como antes, sem destino certo, só estrada. Fiquei olhando para ela por um instante. A Cida, que estava ali na minha frente, não era mais só a mulher que sobreviveu a uma emboscada. Era alguém que eu queria perto, não só por segurança, mas por companhia de verdade. Aceito o convite, falei. Mas aviso logo, dessa vez a carga é leve, só alma e história. Ela levantou a xícara como num brinde. Melhor tipo de carga. Subimos nos caminhões quase juntos. O sol começava a sair devagar entre as nuvens frias de Vacaria, e o ronco dos motores se misturava de novo, como se nunca tivessem se separado. No PX, ela puxou. Rubão, não acha estranho? A gente se encontrar de novo sem combinar, justo aqui? Estranho seria se não fosse assim. Tem coisa que a estrada escreve melhor que a gente. Então vamos deixar ela escrever mais uma página. Bora! Mas dessa vez, sem pressa. E assim seguimos.
2 caminhões vazios, 2 histórias cheias e um trecho que não era de entrega, mas de reencontro. Naquela manhã, sem carga, sem destino e sem hora para chegar, entendi que a viagem mais leve da minha vida estava só começando. A gente já estava há umas boas horas rodando por um trecho mais tranquilo da BR, cruzando pequenas cidades do interior gaúcho, sem pressa, sem compromisso. Só a estrada, o ronco dos motores e a sensação de que aquilo ali era mais que uma viagem, era acerto de contas com a vida. Na altura de Bom Jesus, paramos num recanto de beira de pista, desses com vista para o vale, um banco de madeira e um cheiro forte de mato molhado. Deixamos os caminhões lado a lado, desligamos os motores e descemos. O vento batia de leve, cortando o silêncio com uma paz difícil de explicar. Cida sentou no banco com a cara virada para o horizonte. Tinha um brilho diferente no olhar, como se cada quilômetro rodado naquele dia tivesse tirado um peso do peito. Sabe, Rubão, tem uma coisa que eu nunca contei para ninguém. Ela falou, do nada, sem me olhar. Sentei do lado dela, respeitando o tempo, sem pressa de ouvir. Diga. Ela respirou fundo, puxou o lenço da cabeça e passou a mão no cabelo com calma. Desde que meu marido morreu, eu nunca aceitei carona de ninguém, nem quando era mais fácil, nem quando era mais seguro. Preferia dormir na cabine, rodar sozinha, carregar carga leve, só para não ter que depender de alguém. Não era orgulho, era medo. Medo de confiar e acontecer de novo. Fiquei quieto. Aquilo pesou mais que 1000 curvas perigosas. A Cida, com toda a força que mostrava, carregava um buraco escondido no fundo do peito. E por que agora você aceitou dividir o trecho comigo? Perguntei. Ela virou para mim, os olhos cheios d'água, mas firmes como sempre. Por que você não tentou abrir minha porta? Só andou do lado. O silêncio tomou conta. O vento voltou a soprar e por uns segundos a estrada ficou só para nós dois. Não precisava dizer mais nada. Mas eu senti que era minha vez de abrir também. Cida, eu vivi a estrada para fugir da solidão e acabei descobrindo que ela era a pior companhia para isso. Rodei mais de 20 anos achando que estava livre, quando na verdade eu só não queria parar. Porque parar me fazia lembrar das coisas que eu deixei para trás. Ela me olhou com calma. Aquela calma de quem entende sem julgar. E agora? Agora... Tô aprendendo que tem parada que vale a pena, que tem gente que aparece e muda teu ritmo, tua rota, gente que não pesa no caminhão, mas alivia a alma. Ela deu um meio sorriso, e aquilo bastou para eu entender que ela sentia o mesmo. A noite caiu devagar, o céu tingido de roxo e laranja. Voltamos para os caminhões, mas sem ligar os motores. Ficamos ali, cada um no seu banco, olhando para o nada e sentindo tudo. E foi nessa troca de silêncio e verdade que a gente descobriu que, mais do que parceiros de estrada, éramos 2 corações rodando na mesma direção. Porque às vezes, além da boleia, tem um mundo esperando. Só falta coragem para abrir a porta. O sol nascia preguiçoso quando a gente voltou para a BR-116. Um céu limpo, com aquele azul que só aparece depois de noite bem dormida e consciência leve. O asfalto molhado da neblina ainda escorregava sob os pneus, mas o clima dentro da cabine era outro. Paz. O bicudo azul ronronava manso, como se soubesse que agora o que pesava no baú era só ar e liberdade. Cida vinha logo atrás, no P360 vermelho colada, farol baixo, cada movimento em sintonia. Não precisava mais combinar nada. A gente rodava no mesmo ritmo. No PX, ela brincou. Tá estranhamente leve essa viagem, hein? Tô começando a achar que era isso que eu procurava desde o começo. O quê? Uma estrada vazia? Não, uma estrada que não doesse. Silêncio no rádio, mas daqueles bons. De resposta que não precisa ser dita. A cada quilômetro, meu pensamento rodava mais rápido que o velocímetro. Passei por lugares que antes me lembravam cansaço, saudade, medo. Agora era diferente.
Era como se cada pedaço da pista tivesse sido reescrito. Como se a BR, com todos os seus buracos e curvas perigosas, tivesse virado o lugar onde eu encontrei o que nunca procurei direito: companhia de verdade. Lá perto de Lages, a gente parou num posto para calibrar os pneus e tomar um café forte. Sentamos na mesma mesa de sempre, sem precisar pedir o de costume. A moça do balcão já conhecia a gente. O casal da estrada, ela falou rindo. A Cida riu de canto. Eu ri por dentro. Engraçado como a estrada muda tudo, né? Ela disse olhando para o caminhão pela janela. Ou talvez ela só mostre o que a gente esconde da gente mesmo. Ela assentiu, olhos perdidos no vidro. Eu achei que nunca mais ia confiar em ninguém nessa vida. E agora, tô aqui confiando, rodando leve. É quase um milagre. Não é milagre, é estrada. Quando a gente para de correr dela, ela devolve. Voltamos pro trecho. O rádio calado, os pensamentos altos. Até que lá pras bandas de Caxias do Sul, no meio de uma curva longa, ela puxou o PX de novo. Rubão! Sabe o que eu percebi? Manda. Nem toda carga difícil é impossível. Às vezes, só precisa da pessoa certa no volante. Fiquei quieto. O sorriso veio sozinho. E, no fundo, senti aquela frase entrando direto no peito, como se fosse tatuagem feita no diesel. Porque era isso, sempre foi isso. A vida bota peso demais na carroceria da gente. Mas quando a gente encontra quem ajuda a dividir, quem puxa a marcha junto, segura a curva no mesmo braço, vigia o retrovisor enquanto você respira, tudo muda. Agora a BR-116 era outra. Mesma estrada, mesma poeira, mas com outro sentido. E eu segui com o bicudo, firme, riscando o asfalto, mas com o coração mais leve do que nunca. Do meu lado, na mesma faixa de respeito, vinha ela, a Cida, parceira de estrada e de vida. Nem toda carga vem no baú. Tem carga que pesa no peito, tem estrada que testa o freio da alma. E tem viagem que muda a gente, não pelo destino, mas por quem cruza o caminho com a gente. Essa história me ensinou que às vezes a vida não pede pressa, pede presença. Que confiar não é fraqueza, é coragem das grandes. E que no fim das contas, ninguém vence o trecho sozinho. Se essa história te tocou, se despertou lembranças ou acendeu alguma coisa aí dentro do seu coração, comenta aqui embaixo. Me conta, qual foi a carga mais difícil que você já teve que domar, na estrada ou na vida? Deixa o like, compartilha com aquele parceiro ou parceira de estrada que você respeita, que já segurou o volante junto contigo nos momentos difíceis. E se inscreve no canal, porque aqui cada história é uma viagem diferente, feita com o coração no diesel e a verdade no retrovisor. Você já parou para pensar que talvez a pessoa certa para o seu caminho já esteja rodando do seu lado, só esperando você abrir o PX da alma?